Então vamos provar o passo 1. Então, bom, o passo 1 é achar uma g de x que vá de I em j, tal que o g de x é único y em j, tal que f de xy igual a zero. Então, por hipótese, eu tenho que del f e del y de x0 y 0 é diferente de zero. Então, pela continuidade de del f e del y em A, existe uma bola aberta centrada no ponto x0 y 0, tal que bom, se o del f del y é positivo, eu consigo fazer com que del f del y dos outros pontos também seja positivo. E se ele for negativo, a gente consegue fazer que ela também seja negativa, então que o sinal de ambas sempre seja igual. E fora isso, eu posso, dependendo, encolhendo um pouco mais a bola B, assumir que, bom, como f de x0, y0 é zero, então eu posso assumir que f de xy vai ser menor ou igual a 1 para qualquer ponto xy dentro da bola. Para isso você toma um epsilon, começa com epsilon menor ou igual a meio, e daí então acha uma bolinha que faça isso aqui, né? Então você acha uma bola aqui, toma a menor bola das duas. E toma em y1, y2 pertencente a R, tal que y1 é menor que y0, menor que y2. Realmente você pega qualquer dois pontos de forma que o par x0, y1 e o par x0, y2 fiquem dentro da bola. Agora temos que o del f e del y, x0, y, ele é sempre positivo, sempre negativo pela escolha da bola aqui. Tá? Então, em particular, dentro do intervalo y, y2, também vai ser sempre positiva e sempre negativa. Então, se eu pegar a função f de x0 y igual a f de x0 y aqui, então, essa função de uma variável aqui vai ter derivada, porque a del f e del y corresponde exatamente à derivada dessa função aqui, então ela é sempre, a sua derivada é sempre positiva ou negativa, então a função vai ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, nesse caso, dizemos que f de x0 é estritamente monotônica, né? Então ela não vai repetir valores. Então agora, eu sei que nesse ponto aqui, f de x0, y0 é zero, então fx0 de y0, ela, por ser extremamente monotônica, o sinal dela antes e depois vai mudar. Então, com isso, e também y0 é a única raiz, pelo fato da função ser monotônica. Então, é estritamente monotônica. Então, como y1 é menor que y0 e y2, então o sinal de f de fx0, y1 e o sinal de fx0, y2 são sinais opostos. Tá certo? Ou seja, eu tenho que o fx0, y1 vezes fx0, y2 é menor que zero. Agora, como f é contínua no intervalo, no aberto B, então em particular no ponto x0, y1 aqui, então eu posso, o f de x0, y1 é diferente de zero, então você consegue uma bola onde f de xy não muda de sinal também. Então ela vai ter o mesmo sinal de f de x0, y1, certo? Então o produto dos dois vai ser positivo. Da mesma forma, eu posso achar uma bola B1, perdão, uma bola B2, tal que centrada no ponto x0, y0, no x0, y2, tal que o f de xy e f de x0, y2 tem o mesmo sinal para todo xy pertencente a B2. Então aqui está o desenho, né? E tem um ponto x0, y0, o f dele é positivo ou negativo, então a gente consegue uma bolinha aqui, onde todo mundo também tem o mesmo sinal de f de x0, y1. E aqui você tem o ponto x0, y2, todo mundo, ele também é diferente de zero, então você consegue uma bolinha onde todo ponto aqui dentro, a imagem pela f,
vai ter o mesmo sinal de f de x0, y2. Então, é isso daqui, né? Bom, agora você toma delta, o mínimo entre esses dois raios aqui, tá certo? Então, o que a gente vai trabalhar, aqui vai ser o i. Então, porque a função que a gente o gráfico da função que a gente vai usar, vai estar dentro desse retângulo aqui, tá certo? Bom, então, você chama i do intervalo simétrico em torno do x0, tá certo? Aí o j vai ser intervalo y1 até y2. Agora o importante aqui vai ser o que acontece nesses pontos aqui, né? Então, como aqui não muda de sinal, tá certo? E aqui não muda de sinal. Então, o sinal daqui e desse ponto aqui eram opostos, e como aqui não muda de sinal, aqui não muda de sinal, então se eu pegar um ponto aqui e pegar o correspondente aqui embaixo, ambos também têm, a imagem deles também tem sinal trocado, tá certo? Então, eu vou ter que quando eu fixar um x tilde aqui dentro desse intervalo aqui, então o fx tilde de y1 vezes fx tilde de y2 vai ser também menor que zero. Então, os dois têm sinais trocados. Então, e eu sei também que como a derivada não muda de sinal, tá certo? Então, a função também restrita, a função f de x tilde aqui, ela é estritamente monotônica. Então, você tem um valor negativo, tem um valor positivo, e a função passa por esses dois pontos. Então, no meio, vai ter que ter um ponto onde dá zero. Então, existe um único y tilde pertencente ao intervalo fechado y1 e y2, tal que f de x tilde y tilde vai ser o zero. Então, vamos definir o g de x tilde como sendo esse único y tilde. Então, vamos definir agora o j como y e y2, e então o g de até j está definido de modo a termos o seguinte, né? O g de x0 vai ser y0, que a primeira coisa que a gente decidiu foi essa, né? Depois, pela escolha de g de x, f de x, g de x é zero, para todo x em i. E, além disso, o g de x é o único y nesse intervalo fechado aqui. Na verdade, o y, o g de x está no intervalo aberto, mas depois a gente vai ser útil saber que ele também é único dentro do intervalo fechado. Tal que f de x e y é zero. E aí no próximo a gente continua com o passo 2.